Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Vocês acham que uma hora que não é dinheiro, é legado. Qual é o legado que esse cara tá deixando? Motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança as coisas. Você quer saber onde é que você vai chegar? Depende do tamanho da sua entrega. Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é porque ela tem a capacidade de gerir aquele problema. As pessoas vão ficar chocadas, vai parecer um troço de ficção científica mesmo. No total, eu joguei 29 mil torneios na minha vida. É bastante, cara. Pô, é muita Não tem almoço grátis. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, essa série especial. Aqui na minha frente, o gigante Mauro Naves. Fala, Maurão. Roberto Indec, prazer enorme estar aqui nesse segmento dessa série e sempre com pessoas especiais, tá né, louco. Roberto? E hoje vamos falar com o Andrico Oliveira de Araújo. Ele é gaúcho de Estrela, tem 27 anos, jogador de futebol, surgiu lá no Internacional, chegou inclusive quando novo, rapaz, quase embora pro Barcelona, mas ele não quis ir, o clube não deixou, depois ele rodou, fez um belíssimo campeonato em 2021 pelo Guarani, tanto paulista quanto Série B. Mas agora, de repente, ô Indec, você vê que uma hora eu te chamo de Roberto, uma hora de Indec. Fica à vontade, uma hora de chama Roberto como quiser. Indec, tá? Mas, Indec, e o cara, de repente, depois dessa passagem pelo Guarani, que foi muito boa, teve propostas aí de alguns países pelo mundo afora. Mas ele resolveu e vai nos explicar por que escolheu a Coreia do Sul. Ele joga no Anyang, ou no Anyang, depende. Tudo bem, Andrigo? Diz pra nós aí, como é que é a pronúncia do seu time aí, da segunda divisão da Coreia do Sul, e por que você foi parar por aí? Um prazer enorme recebê-lo aqui, viu, Andrigo? Fala, Mauro, fala, Indec, é um prazer estar aqui podendo falar com vocês, estar aqui no Gamecast. E pode ser usado Anyang, né? Depende da romanização, ou se for falar da maneira coreana, mas aqui foi uma escolha devido ao interesse já, né, de querer ter vindo para cá uma época atrás, e também a questão de abrir mercado asiático, e estou feliz, né, com a escolha que eu fiz hoje, isso que é o mais importante. Muito bom. Você está aí desde o começo do ano de 22, é isso? Já está aí? Isso. Já está... E muito adaptado aí, é muito difícil. Eu já estive aí também, inclusive com a seleção brasileira em 2002, depois em alguns amistosos. A gente sabe que é tudo muito diferente, ainda mais na primeira vez. Mas não era a sua primeira vez, né? Você não chegou aí este ano. Você já havia ido a Seul, pelo menos? Não, foi a minha primeira vez, nunca tinha vindo para cá, mas minha adaptação foi muito boa. Eu já tinha também, facilita quando tu tem esse interesse, né, de ter experiência fora do Brasil. Acho que isso ajuda, não quer dizer que seja fácil, é difícil, tem que ter paciência, muita paciência, porque as coisas normalmente são diferentes do que a gente imagina. Na vida é assim, né, as coisas acabam sendo diferentes daquilo que a gente traça, mas eu tô jogando numa posição diferente também do que eu jogava no Brasil, então tive que me adaptar à cultura, à comida, clube novo, né, colegas, comunicação, e também a uma posição nova, futebol, né, diferente também, então tive que me adaptar a tudo isso. No começo, né, como tudo sempre é um pouco mais difícil, mas hoje, né, me adaptei fácil, me sinto em casa, meu grupo é muito bom aqui, os meus colegas e o clube também, então isso tem brasileiro no time, Andro? Tem brasileiro ou só não, você? Não só eu, tenho um costarriquenho e tenho um outro jogador que é de Gana. E o técnico fala em coreano ou em inglês com vocês? Coreano. Quem fala é o tradutor, né? Ele fala um pouquinho de inglês e um pouquinho de português e um pouco mais de português, um pouquinho de português e um pouco mais de inglês. Deve ser bem fácil, né, Mauro? Não, deve ser tranquilo. Você chegou a ver um vídeo, cara, do Allan Kardec na China? Foi com o Allan Kardec, né, sim, cara? acho que sim.
Cara, lá na China, no vestiário, que ele fala, você viu falando esse, com os Rodrigo? caras, Aí, galera, vamos não sei o quê, papapá, E passa em pro português, tradutor. aí o tradutor em chinês lá. Cara, o Kardec. Dessa maneira. Eu imagino, às Ele vezes gritava, as instruções. Não, e eu fico imaginando, porque o André, ele rodou por aqui depois do Internacional, ele já teve no Atlético de Goiás, Ceará, no Sport, Vitória, Figueirense, etc, CSA. Mas, cara, depois do campeonato que ele fez, ele era camisa 10 do Guarani. Com gols e assistência, etc. Aí os caras compram camisa 10 e você agora vira um volante. Quer dizer, esse cara não sabia a posição que você jogava. Pô, chega aí o técnico, não, eu quero você mais pra trás aqui, é isso? É que aqui eles não jogam. Normalmente os clubes daqui eles jogam três zagueiros, então eles não jogam com o número 10 ali. Tudo bem, né? Eu poderia jogar nas funções que nem no Atlético Goianiense, no próprio Ceará, eu jogava, né, aberto como extrema. Mas por conta, né, por conta de finalização, né, que eles gostam que eu chuto e que eu chuto forte de longe, como eu marco também, porque eu sempre, todos os times que eu passei assim em GPS, o meu normalmente era o que mais dava quilometragem e tudo, então por eu ter meu estilo de jogo também de não ficar parado, de ser, por mais que eu jogava de 10, mas eu sempre tentava buscar bola, ajudar na marcação. Eles acabaram optando por me colocar aqui como volante, né? E eu tive que me adaptar. O Indec, bom, o Andrico, assim, tem uma cabeça muito boa, né? E todo mundo sofreu, nós todos, com a pandemia e tal, mas ele aproveitou de uma forma bastante interessante a pandemia. Você estava no CSA na época e aí começou a voltar os olhos para o mercado financeiro? Foi naquela época? Eu soube que você foi tirando certificados e tal. Era no CSA que você estava e estava parado? O futebol estava parado quando você se interessou por isso, Andrigo? Na verdade, eu trabalho também, né, com o mercado financeiro tem uns 6 anos. E já faz bastante tempo, né, que eu atuo, estudo, né, me fundamento, mas como tudo, né, a pandemia chegou infelizmente, mas ela acelerou esse processo aí, né, de educação financeira e tudo mais, né, que a gente viu, né, era 40 mil lives às 8 horas da noite, 9 horas da noite, naquela época, e foi lá que eu tive o start em montar uma das empresas que eu tenho hoje, relacionado aí a finanças, né, principalmente focado para jogador, porque como os meninos me viam estudando sempre no quarto, me viam eu me fundamentando e eu ajudando eles perguntavam sobre investimentos, sobre finanças, empreendedorismo, etc. E eu ajudava, normal, eles me pediram muita ajuda nesse momento, porque, né, momento de crise, não só sanitária, como também no mercado financeiro. E aí viam as coisas caindo, ficavam, né, desesperados e tal. E aí foi quando eu tive o start de montar a Tati, que é a nossa consultoria financeira, jurídica e patrimonial para jogador. Mas você acabou se estudando mais ainda por conta da pandemia, eu vi que você tirou uns certificados e tal. Que tipo de certificado que você tirou? Enfim, você virou um especialista. Na verdade, eu sempre estudei, mas eu não tinha, né, não tinha tido até então o interesse de tirar certificado. Eu tirei outros certificados, aqueles de cursos, né, normais, assim, que tu faz curso desde HP 12C, que é calculadora para mercado financeiro, né, que normalmente usa, curso de empreendedorismo, etc. Foram assuntos assim nos quais eu preciso, mas no geral, não foi só de finanças, mas de finanças eu tirei o CPA 20, que é uma certificação, né, que dá para usar para trabalhar no banco, que é um pré-requisito, né, que tu tem, mas foi para um start, porque eu quero outras certificações, né, até hoje eu estudo, né, para outras certificações. Quando voltar para o Brasil provavelmente eu devo fazer mais, mas ali, querendo ou não, a gente acabou ficando, até o jogador ficou de home office, né, na pandemia, então a gente teve que, eu tinha mais tempo, né, para poder estudar. Eu tive mais do que antes, mas nunca parei, né. Antes que o Indec te faça uma pergunta aí do mercado, eu quero dizer a quem está nos assistindo aqui
que não é falta de educação minha do Roberto, não Não, vou eu já ia oferecer falar nada disso, pro Rodrigo, é. porque ele tá longe da gente, tá? Então não dá pra oferecer. E pra falar pra galera que são 9h30 da noite que a gente tá gravando, né, Maurão? E ele lá 9h30 da 9h30 manhã, da também manhã. não seria a hora de oferecer o vinho pra ele, né? Então tá. Aí eu trouxe um vinhozinho, Exato, gravar com o Maurão aqui, obrigado. oferecer a todos Brinde vocês pro que estão nos Andrigo assistindo. aqui. Quando a gente se encontrar no horário apropriado, a gente te oferece, tá, Isso Andrigo? aí. Boa, a gente marca. Ô, Andrigo, até falando nessa questão de certificações, cara, você foi mais pra análise fundamentalista, você foi mais pro trade. Como é que é o seu dia a dia dentro do mercado, né? E aí, por que eu tô te perguntando isso, cara? Porque a gente fala muito em investimentos, em alguns certos momentos a gente fala em renda extra, como você tá trazendo aí, que você inclusive abriu uma empresa pra cuidar de patrimônios de jogador. Enfim, você foi pra que lado? Se você já fez um pouco de tudo no mercado, como é que funciona aí? Cara, já operei, né? Já fiz trade, sim. Eu acho que todo mundo que tá no mercado já deve ter feito alguma vez, né? Principalmente quando mais novo, que até mesmo mexer com opções, né? Até hoje eu faço isso, né? Às vezes como head, né? De carteira, etc. Mas eu procuro fazer... O básico é que o básico também não é fácil fazer o básico, né? Principalmente no mercado com tanta opção, né? Com tanto tipo de investimento que a gente tem. Mas eu procuro analisar, né? A macroeconomia, né? Microeconomia, para tomar minhas decisões, porque isso aí, né? Vai refletir na frente, não só na evolução da minha carteira, mas na nossa vida, né? Por exemplo, um petróleo estourando aí, né? O petróleo subindo, tudo vai ficar mais caro. Então, essas coisas assim, eu fui desde a base de assim, eu preciso me fundamentar porque eu preciso saber aonde que eu vou colocar meu dinheiro. Esse era o primeiro ponto, né? Eu acho importante, muitas vezes, o que adianta, né? Por exemplo, eu estar cuidando do teu dinheiro, mas tu não saber onde é que está aplicado, qual é a liquidez, se tu tem liquidez, né? Se tu pode retirar, se não vai tomar um deságio, etc. Então, primeiro eu fui aprendendo sobre renda fixa, comecei aos pouquinhos em renda fixa, aí depois, agora vamos passar mais. Aí tu vai evoluindo naquela esfera, né, de fundo imobiliário, ações, etc, até opções e essa parte mais avançada. E o que você, para sua carteira, você gosta mais, e até pelo tempo que você tem disponível para trabalhar com isso? E até eu já emendo a pergunta dizendo o seguinte: você gasta mais tempo com o mercado financeiro ou treinando? Como é que você se divide aí? Então, vou falar primeiro do tempo, né, do que eu divido. Normalmente, no Brasil, né, é um pouco mais curto que aqui os treinos, só que, assim, né, o cara fica com o corpo muito cansado, né, normal, e a cabeça também fica, porque o futebol, ele é estressante, querendo ou não, também. Tu tá ali, tu tá sendo julgado no momento também, né? É aplauso, então é uma gangorra, né, de sentimentos, etc. Tem que saber se blindar muito emocionalmente. No mercado também, né? É importante, tem até a questão, né, de heurísticas, das heurísticas aí do mercado que a gente tem que ficar atento. Então, a gente aqui treina um pouco mais, mas só que eu tenho outras coisas também, além de usar, né, de trabalhar com o mercado financeiro também. Então eu procuro montar aí minha agenda, meu cronograma, né, de estudos, ou então da parte, né, de gestão aí do que eu faço das empresas, porque o jogador, ele tem tempo. A gente vai treinar um período, por exemplo, então assim, eu tenho de tarde e de noite ainda para poder fazer alguma outra coisa. E aí é um trade-off que a gente faz, né, do que é que vai ser melhor para mim. Então eu escolho me fundamentar sempre. Eu escolho, além de continuar tocando os negócios daqui, eu procuro me fundamentar porque a gente tem tempo e cada um usa o seu tempo para fazer o que quiser, né? Seja jogar Candy Crush, joguinho no celular, jogar jogos como eu jogava de computador, mas chegou um momento que eu decidi não jogar mais e usar para esse tempo, né, a meu favor. E relacionado à minha carteira, eu gosto muito de analisar, como eu falei, né, como está indo a macroeconomia, como está indo o mercado. Claro que a gente não pode, é difícil, né, tu prever uma crise sanitária, é difícil não, né, não tem como. E uma guerra, quando que vão decidir do nada invadir um país, alguma coisa assim. Então
Eu procuro ter minha carteira lá dividida, principalmente fazendo gestão de risco, que para mim é o mais importante, é a gestão de risco. Tirando aquela coisa básica, né, de tu ter a reserva ali de emergência para o que tu precisar, tanto reserva de emergência quanto caixa de oportunidade, mas principalmente é isso, fazendo gestão de risco em ativos, em setores, setores que vai ter setores mais cíclicos, outros não, e é que nem eu falei, cara, não procuro, eu procuro fazer o básico quando eu vejo que eu preciso fazer um hedge, né, é um short, alguma coisa assim, ou um pouquinho de put. Um day tradezinho parou. Não mais. No more. Mas olha só, você atua basicamente no mercado brasileiro, com a Bolsa Brasileira e outros países. Eu te pergunto isso porque quem está nos assistindo sabe que nós estamos a 12 horas de diferença. Quer dizer, quando você está de dia aí, que você tem tempo para fazer isso, aqui está de noite, né? E aí como é que você atua? Exato. É só na Bolsa Brasileira ou em outros mercados? Não, na verdade, principalmente a questão de exposição, eu procuro estar exposto a outros países também, né, por conta de oportunidades, mas claro que a gente vai conhecer mais de empresas brasileiras, porque a gente é daí, e nasci aí, então morei minha vida toda, então a gente vai conhecer um pouco mais das empresas daí, mas mesmo assim a gente tem um monte de oportunidade hoje no mercado de ficar exposto a outros países. Eu gosto muito, né, também de deixar meu dinheiro nos Estados Unidos também, né, porque daí eu não tenho risco país, não só a questão de exposição, mas daí eu não tenho risco país também, né, posso deixar meu dinheiro lá e aí meus investimentos estão em dólar, aí eu também já diversifico a receita, seja de dividendo, né, que venha, seja algum lucro por ação ou em algum ativo. Então já fica essa parte de dólar e fora a caixa, né, como eu já estou na Coreia, eu também já deixo minhas coisas. Não comecei ainda a estudar sobre as empresas aqui coreanas, claro que tem as maiores aí que a gente conhece, mas como tem bolsa aqui também, né, ainda não, até porque aqui tô sem tempo para adicionar algo mais. Mas dá para operar aí, assim, é fácil? Ou você acha que como estrangeiro teria muita dificuldade? Ou é normal, vai numa corretora e tal, põe o dinheiro e fala, eu quero comprar essa empresa tal e funcionaria bem ou nem tanto? Eu posso te dizer, só pelas mensagens que eu recebo no celular, eu recebo um monte de mensagem de indicação de investimento no celular, do nada, chega aqui. Então eu creio, né, que porque eu tenho um ID coreano hoje, então eu sou, né, não sou natural, mas sou cidadão coreano, então se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Legal. Claro que tem essa questão de que a questão fiscal, né, que a gente vai ter que ver tudo, como é que é, né, porque morando em outro país fica diferente, mas enfim, eu acho que não tem muito mistério se eu quiser abrir uma conta em alguma corretora aqui. Como é que você tem, eu imagino, né? Você não abriu essa assessoria à toa, foi para angariar pessoas, investidores em potencial e principalmente jogadores, que é do seu métier aí, né? Como é que é esse trabalho de convencer um jogador a apostar e ter confiança naquilo que você está indicando? Porque o jogador é tão desconfiado, viu, Rodrigo? Desculpa, mas a maioria é desconfiada, né? Então você fazer um trabalho, e você é muito jovem, né? Cara, aí você fala, não, vamos botar essa grana nesse papel aqui que vai dar certo e tal. É um trabalho meio de formiguinha ou, como você disse, todo mundo via que eu estava estudando, aí começou todo mundo a me procurar. Você tem bons clientes que são jogadores que pararam, ou jogadores que entendem como você, olha, tem que fazer um pé de meia enquanto a carreira tá andando para depois ficar mais tranquilo. Como é que é o perfil da sua clientela? O jogador por si só, ele se torna cético, né, porque a gente vem, né, normalmente do nada eu digo, né, que a gente tem pouco, né, na infância, e começa a ter alguma coisa ali na frente, né, caso tenha algum sucesso. E as oportunidades são infinitas, né? Que vem pessoas, né? Às vezes amigos próximos, até mesmo família, com oportunidades, e muitas das vezes a gente não faz escolhas boas, né? Eu mesmo, né? Quem nunca aqui errou, né? E não fez escolhas erradas. E esse pra mim é o principal, né? É o que eu falo, cara. No futebol, a gente pode trazer isso aí pro futebol, né? No futebol a gente
faz uma pré-temporada para quê? Porque essa pré-temporada ela vai te dar uma estrutura ali, né, para te sustentar até o final do ano, para tu correr o menos risco de lesão. Pode ser que tu se lesione, mas se tu fizer uma boa pré-temporada, quem é jogador sabe, ou quem treina sabe, que tu corre menos risco. Tu diminui, né, grandemente esse risco. Na nossa vida financeira é a mesma coisa, assim. Então a gente tem que, né, criar ali uma estrutura robusta do tamanho do nosso projeto que a gente quer ali na frente, que eu quero ter isso, né, quero parar com isso. E aí a gente monta esse planejamento financeiro, a gente não faz gestão de ativos ainda, né, não faz gestão de recursos. Então a gente monta um planejamento financeiro, a gente, cara, monta praticamente a vida do cara, claro que muda, né? Por isso que sempre tem uma reestruturação no planejamento. É uma coisa bem específica, porque é o que o Mauro precisa e o que o Indec precisa, porque é diferente, cada um precisa de alguma coisa. Claro. Eu não posso de repente falar, pô, mas o Mauro vão para aqui, o Indec vai para aqui, o mesmo para os dois e... Não tem receita de bolo, né? Não é uma receitinha de bolo ali para todo mundo, Exato, e aí, tipo assim, como, né, tem essa questão muito da captação, no mercado financeiro é assim, tu ganha, né, em cima da captação, rebates, etc. Então a gente faz esse trabalho antes, né, da escolha, assim, ó, vou colocar o dinheiro aqui. Sempre o nosso cliente que ele decide, ele vai decidir onde ele quer colocar o dinheiro, mas a nossa equipe passa toda a visão, conforme o planejamento dele, montando os cenários pessimista, otimista, caso o cara venha ganhar mais, porque até para tu ganhar mais tu precisa estar né, podendo fazer... Tá educado para poder fazer a gestão do teu dinheiro, e se ganhar menos, tu também tá preparado caso tu, né, receba uma pancada de, por exemplo, chegar a pandemia, tu diminui 50% teu salário, que foi o que aconteceu, né, 50%, 25%. Então tu tem que estar com o teu planejamento feito. E o jogador, ele é cético, como eu comentei. Isso que eu ia te falar, eu queria saber a aceitação dos jogadores, porque assim, tudo que você está falando é maravilhoso, é que todo mundo deveria fazer, sendo ou não um jogador, né? E jogador, então, entender que a carreira é mais curta até do que outra profissão. Mas você tem sentido uma aceitação legal nisso, ou há muita resistência ainda, tem que dar murro em ponta de faca? Não, por isso que eu tava comentando disso, porque isso é uma das coisas que a gente passa, e que eu passo, né, também pro jogador, mas como eu falei, eu abri a empresa por conta que eu recebi mensagem de muita gente, né, não só recebi mensagem, como ajudei muitas pessoas, e até hoje, cara, eu ajudo muitas pessoas que às vezes não são nem meus clientes, mas são do meu nicho aqui, né, do futebol, então tô vendo que estão fazendo coisa errada, e eles pedem ajuda. Tanto é a confiança, né, no nosso cliente, que o cara me liga, pô, Andrigo, tô pensando em trocar de empresário, uma coisa nada a ver, né? Que, tipo, não tem nada a ver, por mais que eu sou do futebol, a gente longe, né, de fazer gestão de carreira, etc, essas coisas assim, que eu nem gosto. Mas o cara liga por conta da confiança, por conta que evoluiu. Então, tu ouvi de um amigo teu, que tu conhecia lá, né, bem novinho, na base do Inter, tu ouviu o cara falar, pô, se não fosse vocês, eu não estaria nesse nível hoje, hoje eu acordo, eu tomo um café, eu sento com a minha esposa, a gente lê um livro, a gente troca ideia sobre mercado financeiro, e isso é gratificante, porque tu vê que, cara, chega uma hora, em tudo, assim, grandes empresários, chega uma hora que não é dinheiro, é legado. Qual é o legado, né, que esse cara tá deixando, quantas pessoas tá empregando, quantas pessoas tá ajudando, qual é a história, né, o branding que tu tá construindo. Então, eu vou muito nessa linha, não pela questão do dinheiro, mas sim porque eu sei que a gente tá ajudando muita gente, e principalmente porque a gente tem essa confiança de todo mundo. Eu recebo mensagem de um monte de jogador, o dia inteiro, cada dia eu recebo mensagem de algum novo, que pedindo ajuda ou referência, ou querendo começar a estudar. Então, graças a Deus, hoje eu me tornei referência, né, do futebol aí, nessa parte do mercado financeiro, e veio melhorando conforme o tempo. Conforme, né, a pandemia ali, a galera começou a se fundamentar mais, que eu comentei, isso otimizou esse processo aí, e hoje eles estão mais interessados, porque aí não é só eu chegar para mostrar pro cara o que é bom, né? Tipo, pô, isso aqui é interessante, precisa saber sobre isso. Uma parte de educação financeira também, o que é inflação, o que é Selic, essas coisas básicas que muitos não fazem sentido, mas eles têm um interesse, então fica uma troca recíproca. Isso é o que eu tô vendo agora.
Cara, Mauro, é interessante isso que ele tá falando, porque a gente já conversou com outros esportistas aqui no Gamecast e, se eu não me engano, o Caça pode me corrigir se eu estiver errado, acho que 100% deles traziam um sentimento bem diferente do Andrigo, assim, que eu não sei se é a galera mais jovem que começa a se preocupar com isso, ou se é de todas as idades, acho até legal ele falar sobre isso, mas eles falando que no vestiário, a grande maioria dos esportistas, seja lá no futebol, no basquete, outras pessoas que a gente entrevistou aqui, falam que, putz, os atletas, eles têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, eles não querem abrir financeiramente quanto eles estão ganhando, então talvez por ele estar hoje se tornando um profissional disso também, além do futebol. O que aumenta também a responsabilidade dele na medida que vai se tornando referência. E abre portas, né? Eu acho que, eu fico feliz pra caramba de escutar isso, porque é como ele disse, né? A quantidade de notícias negativas, ou de histórias negativas, você conhece 100 vezes mais do que eu. Várias, que esse pessoal conta, é impressionante, né? A quantidade de golpes que já tomaram, ou entraram em coisas que fazem o menor sentido. Aí o cara chega em você, ele quer uma dica, Andrigo, mas assim... Ele não fala, eu ganho X, eu tenho X por mês, eu tenho X para investir, quantos por cento eu ponho nisso, eu ponho naquilo, ou ele só pede uma visão macro, ou não, ele abre mesmo o jogo, cara, eu tô ganhando tanto, meu contrato é tanto, esse dinheiro aqui eu gasto tanto por mês, que é importante também, o cara fala, você ganha X, mas você gasta quanto, né? X mais 1 já foi embora, né? Então, assim, ele tem uma orientação sua, é isso que eu acho que é legal, quando você vira referência, tem essa aceitação e tem essa confiança do cara falar, né? Eu quero aposentar ganhando X, é assim que funciona, né? Um plano de carreira, quando eu parar, eu queria ter isso, aquilo. É essa orientação que você passa para todo mundo que te procura. Exato, então assim, como, né, tem todo tipo de pessoas, né, mas posso falar aqui que, tipo, 95% dos jogadores, não é nem cliente, né, tô falando de jogador que vem falar comigo, eles ficam à vontade de falar, de abrir, né, tudo sobre quanto tá ganhando, o que tem investido, não sei o que, eu já analisei, assim, análise rápida, só pra vocês terem uma noção, assim, do que acontece. Um tempo atrás, o menino me mandou, eu trabalho com essa empresa aqui e tal, não sei o que, do nada, já jogamos juntos, né, mandou e tal, como sabe que eu sou do mercado, a gente já tinha conversado um tempo atrás, ele falou, tu pode dar uma olhada pra mim? Eu falei, mano, me dá, porque ele queria ver a questão de rendimentos, etc e tal, aí ele me mandou, e aí tinha um valor, né, pra mais de 2 milhões, por exemplo, na carteira. E ele falou, mano, mas eu tô feliz e tal, porque pode ver aí, tá tudo, não tem nada no vermelho. Só que o Indec, principalmente, sabe que tu tem uma pizza. Onde a pizza vai dizer, isso aqui é fundo imobiliário, isso aqui é ações, diversificação, isso aqui é tudo, né? Exato, né? De participação da composição da tua carteira. E aí tinham 3 ativos e óbvio que não ia tá vermelho, porque não tinha nenhum na cor vermelha. Mas ele tava achando que aquilo ali era rendimento, porque por conta que a pizza tava azul, verde e uma outra cor que eu não tô lembrando, não tava vermelho, ele pensou que os investimentos dele estavam tudo ótimo, tava tudo bom, tudo rendendo, etc. E aí eu falei, mano, não é assim e tal, isso aí é só a composição da tua carteira, não quer dizer que tá rendendo. Aí eu olhei os ativos dele ali um por um e fui mostrando, isso daqui tá rendendo, isso aqui não tá rendendo. Então... pelo menos ele saiu 1% melhor, né, dessa conversa já, mas pra tu ver, tipo, é um exemplo de cara que não trabalha com a minha empresa, mas pediu uma ajuda pra ver, por conta da nossa amizade. Eu vi rapidinho, isso aí não foi 5 minutos, e ele ficou ciente. Então assim, aí o cara vai procurar, né, e tomar as decisões que ele quiser, etc. Mas normalmente eles me contam tudo, até porque querendo ou não, graças a Deus, né, pode falar tudo que quiser do Andrigo no futebol. O Andrigo é ruim, o Andrigo é bom, o Andrigo sabe chutar, não sabe chutar, sabe cruzar, não sabe cruzar. Mas agora, do meu caráter, da minha pessoa, assim, eu tenho certeza que nunca vai vir uma coisa ruim, porque eu nunca, né, passei perto de ninguém, nunca precisei disso, não preciso da minha empresa, dessa tática, para sobreviver. Eu tenho futebol, tenho outras empresas, tenho... mais tantos anos de carreira ainda, eu posso ainda, né? Se eu perder tudo hoje, eu ainda tenho mais 7, 8 anos de carreira ainda para recuperar e fazer meu pé de meia, etc. Então, assim, isso é muito do que eu construí durante a minha vida. Isso é importante, né? Essa persona aí que tu constrói. E hoje eu faço grandes negócios, né, em várias áreas,
muito por conta do network, do relacionamento que eu tenho e por ser uma pessoa benquista. E isso abre portas. Um cliente vai indicando para outro, que é o melhor marketing, né? Vários já entraram assim na nossa André, empresa. o boca a boca só funciona porque você tem credibilidade, isso é fundamental. Ter credibilidade, Exato. é isso aí que atrai as pessoas, elas confiam Cara, no eu que vou você até um faz. pouco mais além, Maurão. Assim, ele é um cara que você vê, ele tava, ele é jogador de futebol, né? Atleta profissional, vive disso. Ele estuda 6 anos, né? Então assim, pra ele chegar onde ele chegou, ele teve tempo, dedicação, ele teve que se disciplinar em relação aos seus determinados horários, enfim, ele foi atrás, ele tava falando aqui de opções, de fundos imobiliários, a gente já falou de trade, de fundamento, de questões macro, enfim, então eu acho que tudo isso é muito importante, né? E até fazendo uma analogia aqui com o mercado no nosso dia a dia, pô, tem muita gente que chega e no dia seguinte já quer ficar milionário, né, André? Eu acho que você até pode falar um pouco sobre isso aí, que nem você falou de quando você entrou, provavelmente você estava comprando algum sonho e, cara, hoje você tem uma cabeça muito diferente, porque você se moldou, você estudou, o seu perfil hoje, o seu tempo disponível para isso também é outro. Enfim, eu acho que é importante toda essa passagem, esse processo ao longo do tempo, né? Não, isso aí é fundamental, cara. Isso aí eu sempre falo pra todo mundo, a modelagem principalmente, né? Tu se moldar desde o teu ciclo de amigos, né? Teu ciclo de relacionamento também com teus princípios, né? E valores. E isso é o jeito mais forma de acelerar teu crescimento. É a modelagem. Então, o cara que quer crescer religiosamente, ele precisa andar com quem é religioso, né? Porque se torna mais fácil tu continuar no caminho, conhecer mais sobre isso, vocês vão sentar para jantar, vocês vão falar sobre isso. Então o meu ciclo de amigo foi mudando conforme o tempo, né? Às vezes, né, que é Deus que umas pessoas sejam importantes para a gente até aquele certo momento, a partir dali, né, acaba se moldando. Vocês provavelmente, né, tem vários amigos que eram muito amigos atrás e hoje não fazem mais parte da vida de vocês nesse exato momento, mas isso Principalmente os que ficaram ricos, André, que me abandonaram. Espero que isso não aconteça com o IDEC daqui pra frente. Eu quero ser amigo dele a vida toda, viu? É bom que o IDEC já é rico. Tá maluco. Já conheci ele bem, né? Ele não vai mais mudar. uns 7, 8 anos de carreira pra fazer um pé de meia aí. É bom conhecer o cara bem. Aí já tá tranquilo. Ou você acha que essa vinhota aqui fui eu que trouxe? Pô, tá de brincadeira, né? E não é qualquer uma também. Pô, né? brincadeira. Né? Mas você vai gravar com o Mauro Naves e com o Andrigo lá na Coreia. Eu falei, pô, não vou pegar um vinhão qualquer de R$50, né, pô? Pegar um sangue de boi, aquele dela. Isso aí é das antigas. Você falou da pizza de investimento, eu tava pensando nisso mesmo, né? Às vezes, assim, o cara entregou lá o dinheiro pra alguém, né? Ou uma corretora, ou um banco, enfim, alguém para investir, porque ele não conhece, ele tem dinheiro, ganhou, você falou no cara aí que tem um volume, e aí ele tá, pô, isso aqui tá sempre azul, eu tô ganhando. Tá, mas aí ele botou numa renda fixa, sei lá, tô chutando, que tá rendendo pra ele 5%, ele acha que tá crescendo no ano. Aqui, ó, não caiu, não tá no vermelho. Mas tá esquecendo que naquela hora o mercado tá pagando 15, né? Aí a hora que você mostra pra ele, ele fala, nossa senhora, olha lá. É mais ou menos isso que deve acontecer, de surpresa pro cara, né? A gente vai desde a parte de educação, porque isso é importante, porque tipo, muitos não sabem o quanto é correlacionado Selic e inflação, e o quanto muda, né, na nossa vida, no dia a dia, taxa Selic e inflação, e óbvio, né, daí a gente vai falar da parte da renda fixa, vai ter a marcação ao mercado, vai ter essas coisas assim, né, que a gente vai ter que passar, porque eles pensam que a renda fixa é fixa. Ela não é fixa, né? Digamos assim, porque dependendo de quando tu quiser teu dinheiro, né? Dessa disponibilidade, dá pra você retirar amanhã, talvez tu tome um deságio. Mas só que a gente também tá sempre atenta à oportunidade do que tem, do que tá bom, o que não tá bom na nossa visão, né? No caso, porque indicar é diferente indicar, porque indicar só um analista, né? CNPI vai poder indicar tal investimento, mas a gente pode montar todo o planejamento dele para onde ele designar o dinheiro, em quais tipos, né, de ativos poderia ser uma boa, mas não é só relacionado ao mercado financeiro também, né, é relacionado a finanças, a dinheiro, aonde ele for colocar dinheiro, desde uma negociação com um apartamento, desde um jeito, preciso
daqui 10 anos eu quero morar nessa casa, então eu tenho que comprar um terreno, eu quero comprar um terreno. Então como é que ele vai comprar esse terreno? Qual é a melhor forma dele pagar? Então isso tudo é feito com a nossa equipe, né? Eu não faço nada disso, faço só a parte, né, de relacionamento, né, de captação, etc. Mas também jurídico, porque o jogador sempre precisa de advogado, e normalmente a gente acha, eu falo por mim, né, porque antigamente eu achava que eu precisava de advogado só se eu tivesse um problema, não antes de ter um problema, para evitar um problema também. E aí eu já deixei, né, muito dinheiro aí na mesa por conta de não querer ter um advogado, alguém que me conheça, alguém que conheça, né, toda a minha história, minha vida, etc. E a gente tem isso junto. E também, cara, a questão de empreendedorismo. O jogador, ele gosta, né, de ter alguma coisa, ele quer ter uma coisa. Isso é da hora que eu vejo também. Ele quer ter alguma coisa, Legal. Só que tu tem que passar todo aquele insight que não é fácil. Empreender, tu precisa... se tu não deixar automatizado a tua empresa, tu não vai conseguir tocar ela da Coreia, por exemplo, não vai conseguir tocar ela no Brasil, se não tiver pessoas de confiança, né, saber quem tu tá colocando. Então vai desde da parte financeira, né, mas também trazendo mais essa parte da vida, do interesse do cliente empreender, etc. Ô, Rodrigo, eu tenho uma dúvida, cara. Por que você acha que a maioria dos jogadores de futebol, não necessariamente só quando ele aposenta, mas talvez quando ele vai ficando um pouco mais velho, e essa é pra você também, Mauro, conviveu com muito jogador, por que os caras vão tudo pro mercado imobiliário, meu? É aquela questão dos nossos pais ou avós, que aquela cabeça de tijolo, de pertencimento, digamos assim? Eu acho que vamos ver aí a opinião do Andy, que agora ele tá convivendo com muita gente que tá abrindo a cabeça. Eu tô muito surpreso com ele, tô gostando de saber, porque assim, em outros esportes você vê, vamos dizer, cabeças mais abertas para esse uso do dinheiro. No futebol é isso que você tá falando. Cada dia, se eu puder, cada mês comprar um flat, eu vou comprando um tijolinho e tal. E hoje com fundo imobiliário, né? Então é um negócio que não faz muito sentido você ficar comprando imóvel. Não, e aí assim, às vezes, e aí já acompanhei casos assim, aí termina a carreira depois de 15 anos, sei lá, vou chutar, o cara tem 15 apartamentos. Aí 10 deles não estão alugados. Ele tem que pagar o condomínio. Aí ele começa a vender 1, 2, entendeu? A cada ano ele tem que vender um para pagar os outros e para levar aquele tipo de vida que levava antes, que é outra coisa que também tem que mudar, né? O cara tem que saber que parou. Se ele ganhava um salário muito alto, tô falando de jogadores que ganham bem, ele não vai ter mais aquele nível. E aí começa a vender. Mas agora ele tá me mostrando uma situação aí que eu tô achando muito interessante, inclusive jogador querendo ser empreendedor, que quando parar eu quero ter isso e tal, não é só ter aquela casa, aquele carro ou aquela pensão, aquela aposentadoria, de repente tem um negócio, que é outra coisa que todos eles têm que pensar. Mas é difícil, antigamente, acho que hoje o André tá mostrando aí, já tem gente procurando por ele para fazer um outro tipo de investimento. Mas antes era isso, porque aquilo lá não tem problema, no banco eu não sei, um banco pode chegar lá amanhã, o dinheiro não tá lá. Aí o cara compra ou terra, ou lote, ou apartamento. Ou boi. Já compraram o boi e quebraram a cara também, mas vai comprar o boi. Se o cara tivesse comprado o boi, tudo bem, ele comprou só o papel, aí ele se deu mal. Se ele tivesse comprado, tem jogador que compra fazenda, o cara é do interior, gosta, compra fazenda, põe boi ou planta café, faz alguma coisa, ok. O Andrigo, o Mauro é das antigas, então ele tem muita história de jogador pra contar pra gente aqui, viu, meu? Eu imagino. Teve muita gente perdeu dinheiro com boi gordo e tal, e faz tempo. Eu conheço bastante. Imagina, e você mesmo falou, muita gente chega até você, e você mesmo falou, eu também não tinha advogado, deixei dinheiro aqui porque eu não tinha essa visão que eu precisava ter antes do negócio dar errado, né? Então eu imagino que muitos chegam em você e falam, já perdi aqui, perdi ali, o que eu faço agora? Né? E é isso que acontece, isso. Acontece demais. Acontece mesmo, isso aí acontece muito e assim, eu costumo, quando me perguntam, né, o que a tua empresa faz, o que ela é pro jogador, eu falo, cara, simplesmente é tudo que o jogador precisa. Porque eu sou jogador, se me tivesse me oferecido um trabalho assim, né, do jeito que a gente faz correto, lá um tempão atrás, eu estaria melhor hoje, com certeza. Meus pais estariam melhor, porque estariam melhor, no caso, tomariam decisões melhores, né, naquela época. Então isso me ajudaria hoje, porque a gente não consegue ver, mas logo ali na frente a decisão que a gente toma hoje vai refletir de alguma forma.
E relacionado à questão, né, de terra, terreno, imóveis, etc. Na minha visão, isso é uma coisa cultural, né? Porque se a gente puxar aí na história aí história aí do mundo, vamos voltar aí para trás. Nas antigas, quem tinha poder era quem tinha terra. Então, né, quem tinha terra, sei lá, século V, eles matavam por terra. Por quê? Porque a terra, né, eles poderiam aí depois cobrar impostos, etc e tal. Hoje, a gente tem essa questão cultural ainda de terra, de trazer poder. Então muitas vezes o jogador gosta, o ser humano, ele gosta, tem um apartamento lá, tem uma casa lá no condomínio, no Alphaville, não sei o que, sai um prédio novo, eu tenho um apartamento lá, eu tenho um terreno, e esse terreno vai valer o dobro daqui a 5 anos. Isso aí é o que normalmente a gente ouve, mas isso vem por conta, eu penso, né, por conta, né, de ser nosso. Começamos que terra, né, cada vez, pelo que a gente está vendo, tem menos terra no planeta. E aí já começa a questão de escassez. Isso é uma visão, né? Não tô entrando no ponto de que, por exemplo, o fundo imobiliário tem os melhores prédios da Faria Lima, um exemplo. Um lugar bom, etc., onde que tu pode ficar exposto. Mas, falando questão só de terra. E aí, é uma coisa que se provou no tempo, como o ouro, né? Como o ouro se provou no tempo desde então, né? Desde quando o ouro é usado e tal. Mas a terra sempre trouxe poder e riqueza para quem tinha. Só que naquela época eles matavam e hoje, né, a gente compra. E até onde eu sei, né? Até onde a gente sei, até hoje a gente compra. E aí a gente gosta disso, e veio com os avós e pais, mesmo eles passando, né, por época de botar dinheiro em poupança e não conseguirem retirar, eles ainda deixam muito dinheiro em poupança e em terra, mas eu acho que por a questão de não ser, de um fundo imobiliário não ser tangível, por mais que ele possa ir lá encostar no prédio, encostar no galpão logístico, mas não é tangível, tu não tá aqui na tua frente, sabe? Tu não é o terreno que tu vai ali dar uma olhada, não é teu apartamento. Então isso pra mim é uma questão cultural que agora tá melhorando. Agora, né, esse aprendizado tá otimizando. Hoje eu vejo vários amigos meus, e não só do setor, não só do meu nicho aqui do futebol, mas pai de amigo meu que vendeu um prédio para poder investir, trocou o prédio por fundo imobiliário, por exemplo, e mais alguns outros tipos de investimento. Então, eu posso sempre falar do que eu tenho visto, né? Então eu tô vendo essa questão melhorando, né? Tirando dinheiro de poupança, procurando outros negócios. Hoje, né, poupança vai render 70% do que uma Selic vai render, não faz sentido. Então, né, eu emprestar para poupança, talvez eu vou emprestar ali para o governo, porque se o governo quebrar, o banco já vai, o banco vai quebrar junto, né? Então, isso é o que eu vejo e o que eu passo, né, pra galera. Eu acho que é mesmo isso, Indec. Questão da posse, né? Como ele falou, eu comprei aquele terreno ali, eu vou lá, é meu, olha lá o terreno, fala e pula, quero pôr muro, não quero pôr muro e tal. Aí você chega lá no fundo imobiliário, olha para aquele prédio lindo, mas é meu até onde? Se o fundo quebrar, como é que é? Eu acho mas que isso tem... Mas isso que o Mauro falou é muito importante, porque realmente, né, tipo, o jogador não, as pessoas, normalmente, eu não sou um cara que eu não quero isso, chegar no final da minha carreira, eu ter, por exemplo, 20 imóveis em São Paulo, porque aí, pra mim, eu não tenho a minha liberdade geográfica, eu não posso sair de São Paulo, e eu também não quero ficar cuidando de 20 imóveis em São Paulo. Eu quero praticidade do fundo imobiliário. Eu não quero ninguém me ligando, falando, pô, mas tem que trocar o chuveiro, a imobiliária enchendo o saco, mas que estourou o cano, sabe? Essas coisas eu não quero. Então, eu acho que depende de cada um, não tô dizendo que é ruim, sim, claro. mas depende da vida de cada um. É perfil, exato. Mas pra mim é uma coisa que eu não quero. Claro que eu tenho imóveis em Porto Alegre, mas não só. No caso, eu não consolido só né? Só vou ter isso, só vou ter aquilo. Eu acho sempre que essa diversificação, seja de risco, seja de país, de câmbio, né, de moeda, seja de setores e investimento, sempre é válido. Eu acho que é importante toda essa discussão que o Andrigo está trazendo aqui, de diversificação e muito de perfil também, pessoal. Eu, por exemplo, não tenho fundo imobiliário na minha carteira, não é o meu perfil. Eu tenho um perfil, acho que
agressivo, até relativamente bastante agressivo, onde grande parte do meu patrimônio está atrelado à renda variável. Obviamente eu tento diversificar um pouco de renda fixa, dependendo dos momentos. Sim. Eu entro um pouco em algumas questões cambiais, enfim. Então eu acho que é muito perfil mesmo. Sim, claro. E trazer para as pessoas isso, né? Eu acho que essa questão do imóvel, como ele disse, pô, a pessoa tem 20 imóveis na cidade de São Paulo. Pô, não vai sair daqui nunca mais. E vai ficar refém disso o resto da vida. Se é ruim ou se é bom, acho que depende muito da vida, do objetivo da vida de cada um, né? Mas você tendo a liberdade de ter fundos imobiliários, 20 fundos imobiliários que você investe, com liquidez diária, por exemplo. Enfim, de novo, trazendo aqui muito mais perspectivas e conhecimento para as pessoas que ainda não têm essa cabeça um pouco de diversificação e de investimento, né? Mas como disse o André, é o seguinte também, né? Se você tem 20 aqui, você abre logo uma imobiliária, você põe alguém de confiança, vai morar na Coreia e essa pessoa administra a imobiliária pra você. Você não precisa ficar ligando. O cara quebrou o chuveiro, vai ligar pra você, pô. Liga pro cara que você botou de gerente lá, né, Andrigo? Mas daí é mais um. Dá pra fazer, mas daí é mais um gasto que tu vai ter, né? E sabe-se lá até onde tu vai poder confiar nas pessoas, que hoje em dia a gente vê muita coisa tudo, aí, né? Opa. Agora o diferente, por exemplo, se eu perguntar pro Roberto aqui, que as pessoas que procuram por ele, né, pela Clear lá para aplicar, quer dizer, tem pessoas de idades muito diferentes que procuram, o cara, eu quero daqui a 30 anos, né, o cara mais jovem, você, por exemplo. Ele não tem nem 30, não, carinha de tem menina 27 ali, anos, tem 27 anos com cara de 17, mas assim, ele não precisa amanhã cedo já tá com todo esse plano feito. Agora, eu acho que na questão de jogadores, não de outro tipo de pessoas que te procuram, de família e tal, mas no jogador, ele parece assim, ele deve procurar você pra falar assim, olha, eu tô com X anos aqui, 27, sua idade, isso aqui, pô, eu acho que eu vou jogar até 35, então o cara quer fazer um plano de 8 anos pra partir dali, é diferente de um outro que fala, não, quando eu tiver 50 anos eu quero ter isso aqui de renda, entendeu? Pra eu ficar tranquilo e tal. Jogadores nesse nicho, eu imagino que te pressionam assim, querem mais um curto prazo já fazer toda essa planificação. Imagino que seja assim, não é não? Alguém chega a você, não, eu vou parar aos 35, mas vou fazer um plano aqui para 50 anos. Não, o cara tem que dos 35 para frente saber o que vai fazer da vida. Exato, normalmente é assim. Tem duas, né? Tem duas. Uma dessas é o que eu mais recebo, né? Tipo, de fazer um planejamento, né? Do meu time lá fazer um planejamento conforme até a aposentadoria. A gente faz a mais, né? É bem completo, mas enfim, o foco é até a aposentadoria, porque é onde a gente sabe. Porque normalmente o cara não fez nada antes, né? Não tem. Claro, um ou outro, né, tem uma formação, etc. Pode exercer, mas tu ter formação não quer dizer que tu vai ter um emprego, então tu não sabe se tu vai ter um emprego, mas é a tua fonte de renda. E outra é aquele quanto que vai render. O cara fala, eu tenho. Eu quero 1% ao mês. Vai render. Essa é a que a gente mais recebe. Padrão, né? Padrão, essa é padrão, né? Essa é padrão, essa vem muito. Mas quanto que vai render? Aí, mas o cara lá me falou que rende isso daqui, né? Tipo, renda variável, coisa que não dá pra tu dizer o quanto que vai render, né? Então, ninguém sabe. Aí o cara, não, mas eu tenho isso daqui lá. E aí isso é da hora, porque tu comentou, o cara quer até 35, 36, 37, etc. Pega o Zé Roberto, vai jogar até 50, porque tem físico pra isso, né? Isso. Mas... E se administrar mal, ainda vai sobrar dinheiro, porque também ganhou tanto. Não estamos falando desse perfil. Não estamos falando desse perfil. Estamos falando dos caras que ganham menos, né? Mas a questão de que, assim, muitas vezes, eu vi já muito disso. O cara tá em algum lugar no investimento que ele tá conseguindo um retorno bacana. Um retorno, assim, que não é fácil. O cara tá conseguindo. Mas com um risco. E aí, com risco grande. E consolidado. Aí, tipo assim, e aí tu tem que passar aquele negócio assim, porque aí é questão, né pra tua vida. Eu, Andrigo, eu comentei, se eu perder tudo hoje, eu ainda tenho alguns anos de carreira onde eu posso vir a construir meu pé de meia. Agora, alguém que tá mais próximo de finalizar a sua carreira e tá com um dinheiro investindo em um negócio com muito risco, aí vamos supor, o cara tá tirando 30 mil por mês. Aí ele, tá feliz, né? Porque ele tá com dinheiro, tá ganhando uma renda de 30 mil, mas só que ele tá com o total dele, vamos botar 90% total dele, lá nesse ativo.
será que não faz mais sentido para a vida dele diminuir esses de 30 para 15, para 20 Claro. e ter uma segurança de uma parte do dinheiro dele, porque se der uma merda com aquele montante todo, ele já não vai ter mais nada. Ele não vai ter mais nada. Então é daquele montante que ele faz dinheiro. E aí isso daí tu tem que ficar passando, né? Sobre fazer esse gerenciamento de risco da carteira, e que o investimento ele não é só rentabilidade. E aí tem que passar a questão de taxa real, né? Porque adianta render 10 e a inflação for 12. Aí, comparando, né, para taxa real, tu tá no negativo. E isso são coisas, né, que precisa ser falado e mostrado. Fiquei tão entusiasmado com esse novo momento de jogadores aí procurando isso, que eu queria te fazer uma pergunta assim. Qual a idade do jogador mais novo que já te procurou? Porque eu ouço muito esse papo. Eu ouço assim, ó, aí o cara já tá passando os 30, o cara já tá vendo que a carreira não é a do Zé Roberto, que vai a 42, ele não é o Romário pra fazer 1000 gols com 40, ele começa a olhar 35, 36... Falar nisso eu não sei, o seu plano é o quê? 35, 36, 37, 50 anos? Vai jogar até Cara, quando? É só um parênteses. Até meu corpo até meu corpo tá. Mas assim... Tá casado já, Maurão, não tá mais na balada, já casou, não, tá tranquilo. Aí vai jogar até os 40 e tal. Mas assim... E 9, 10 anos juntos já. Legal. Qual o mais novo, assim, que te procurou, assim, que te surpreendeu? Você falou, pô, esse moleque... praticamente tá começando, se é que isso aconteceu, ou você só é procurado por um cara que já tá virando a curva? Mais por quem tá aqui, vamos supor, com 26 anos, por aí é uma faixa, né, onde eles começam a se preocupar mais ainda, mas claro que tem caso, por exemplo, de pais de atletas mais novos procurarem, pais de atletas mais novos. Ou então, o moleque com 21, 22 anos já começando a se interessar por isso, a querer saber onde que tá colocando o dinheiro dele. Muito legal isso, muito legal. É muito rápido, né? Jogador um dia pode ganhar 10, no outro dia pode ganhar 100. Pode ganhar 1, pode ganhar 10 no outro dia. Então, tem uma mescla, mas o básico, a média é ali 26, 27 anos que... 25, 26, 27 anos. Não, mas já me surpreende. Sabe por quê, Indec? Porque assim, eu achei que era mais aquele cara que virava dos 30 pra frente, já tava vislumbrando 4, 5 anos e ia parar. Pô, nessa idade é a dele ainda. Quer dizer, o cara tem pelo menos uns 10 anos pra frente, ou seja, dá pra planejar o futuro, né? Sem dúvida. E, Mauro, é engraçado algumas histórias que a gente já escutou aqui dentro do Gamecast, né? Quando a gente trouxe o Kaká, talvez um ano atrás, né? Um ano atrás, exatamente. Um ano atrás, ele contando das histórias que ficava no quarto lá, acho que ele, Cafu, Serginho e Dida, se não me engano, que eles ficavam fazendo day trade lá, que era interessante pra caramba. Aí você pega uns perfis que a gente já entrevistou também, o Anderson Martins e o Bruno Alves, os dois grandes zagueiros aí. O Anderson acho que tá parando agora também, pô, um parceiraço. E eles trazendo o perfil deles, o Brunão, pô, trader pra caramba também, já o Anderson investe em imóveis. O Bruno, ele é conhecido por ser o Tara Trader. Não conta pra ninguém, André. Ele era tarado por trader. A gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo de investimento. Ele tem um grupo de investimento que a gente só se conversa em crise. A gente só opera junto em crise. A gente fala, pô, de vez em quando manda uma mensagem, tá precisando dar uma movimentada no mercado aí pra vocês falarem aí, porque tá parado o grupo. Mas ele é figuraça. Quando todo mundo acha que tá ganhando sozinho, não quer nem mandar mensagem, né? Não, esquece. É que nem tu falou, o cara fica rico, os caras começam a rendendo, aí esquece. Aí, pô, e você vê também o Marcelo Lomba também, acho que ele dá várias entrevistas falando sobre investimentos, fundamento. Enfim, eu acho que é legal pra caramba pra gente trazer isso, que o jogador de futebol, ele também pode olhar para essa parte de investimento e deve, não só pode, como ele deve olhar, pensando na carreira, na continuidade dele, no perfil operacional dele, no perfil pessoal dele, objetivos de vida e de carreira, que todo mundo tem diferente, que é aquilo que a gente traz para os nossos clientes sempre, né? Pô, o cara não precisa necessariamente só fazer aquilo. Ele pode fazer uma série de coisas, contanto que ele tenha disciplina, estudo, conhecimento, senão ele procura alguns profissionais, como o Andrigo tá falando aqui também, né? Não, mas o Andrigo parece ter tudo isso, né? Ele divide o tempo, tem a empresa particular dele lá com a mulher, ele tem a coisa do mercado, ele tem a coisa do futebol. Aonde você gostaria de ter uma alta performance nesse ano? No mercado financeiro ou no futebol?
Garoto. Não, isso aí o futebol tá disparado na frente, né? Muita gente pergunta isso aí, né? Porque sabe que. Porque eu gosto, eu realmente gosto. Eu tanto tinha começado 1 ano e meio atrás a fazer faculdade de economia, porque realmente eu gosto disso, né? E não só pelo que eu criei, porque tem uma oportunidade, né, de negócio, etc. Mas porque eu gosto, porque isso esteve na minha vida. Mas o futebol é a minha paixão, não tem, né? Eu sou da época que a criança nascia, ela queria ser jogador de futebol. Hoje a gente tem outras coisas, né? Como ser gamer, por exemplo, e esportes, que eu Tá até bombando, ajudo hein? muito, né? Não, pô, demais. Aqui também na Coreia do Sul isso é muito forte e que eu gosto muito, mas futebol é paixão. Meu pai foi jogador, meus 2 irmãos foram jogadores, então não tá no sangue, né? Então não tem como comparar. Mas o alto rendimento é mais difícil ser buscado no esporte ou no mercado financeiro? Porque, tudo bem, futebol tem um dom, né? Você tem que nascer já com um jeito, você era filho de jogador, e tal. Óbvio que você tem o dom pra jogar bola. Mas para você se aprimorar, para você virar o cara aí da Coreia e etc, tararau, isso te exige mais ou você acha que para ter um alto rendimento do mercado financeiro exige mais horas de dedicação? Cara, eu acho que o futebol, porque claro que a questão emocional do futebol, do mercado financeiro também é muito importante. Mas o Indec, para poder falar melhor, também tem, se eu não me engano, tem médias aí de rendimentos de ETF, por exemplo, que foram maiores do que de gestores, né, há um bom tempo. Mas tô querendo dizer em relação assim de que de onde vem meu dinheiro que eu invisto no mercado financeiro, por exemplo? Vem do futebol, né? Da bola? Então, assim, pô, eu acho muito mais difícil, porque é uma questão também mais física e corporal, tudo bem, né? Que tem a questão mental que envolve, mas principalmente física e corporal, que eu tenho que estar no dia a dia, cara. Por exemplo, eu sou um cara que cuida muito da minha alimentação. Eu tenho muitas vezes que eu quero comer um negócio, mas eu sei que não faz sentido para mim nesse momento, então tu se priva de muitas coisas. No futebol, tu se priva, o Indec falou ali, né, de festa, não sei o que, tu se priva disso. Né? Por isso que nós não oferecemos o vinho pra você, a gente não ia fazer uma coisa dessa, né? Eu saí de casa com 10, 11 anos, então tu se priva de tudo isso e tu tem muitas oportunidades onde tu pode se desviar, etc. Então eu acho que envolve muito trabalho pra tu ser uma pessoa, né, de sucesso no futebol, e não quer dizer que tu tem que chegar numa seleção brasileira, que tu tem que jogar num grande clube da Europa, que isso é sucesso. Claro que também mas tem outro tipo de sucesso também, que é de ser um vencedor na vida, de sair lá de baixo e conseguir construir aos pouquinhos, porque o Index sabe, se tu um investimento, quanto antes tu começar e não precisa de muito, tu vai ter o montante que tu quer lá no final. Agora, se tu começar depois, tu vai precisar de mais dinheiro para ter esse montante. Claro. Então, o importante é procurar sempre se melhorar, no caso. Tu tem que te melhorar, seja no futebol, seja na parte do mercado, porque a gente tem constante evolução, o mundo ele muda muito rápido, a velocidade que estão hoje das informações, daqui 6 meses o que a gente está fazendo hoje pode não vir a valer mais, daqui a pouco vai trocar podcast por outra coisa. Então, assim, tá muito rápido, né, a evolução e a informação, então a gente tem que estar andando nesse caminho. Pô, com certeza. Olha só, gente, foi um prazer enorme, conversamos aqui no Gamecast, eu e o Roberto Indec com Andrigo Oliveira de Araújo, o cara que vai jogar bola mais uns 10 anos e vai permanecer no mercado financeiro mais uns 100 anos, porque além dele aplicar o dinheiro dele, ele vai ajudar muita gente aí, e já está ajudando muita gente, né, Indec, a abrir os olhos para isso, né, para ter um futuro melhor mesmo. Se você quiser perguntar algo para ele, para finalizar, tudo bem, porque depois eu vou pedir para ele
uma música que ele gostaria que a gente encerrasse aqui. Uma música que tem a ver... Pô, vai botar uma música coreana, será? A produção tá ferrada pra encontrar. Pô, mas já teve... Não, já teve. O rapaz aí que fez muito sucesso, né? Tava sumido, fez aniversário, a música dele e tal. Pô, não, mas pode pedir uma brasileira, não. Não queria fazer uma pergunta, não, André. Eu só queria te convidar pra quando você estiver em São Paulo, a gente fazer um churrasco lá na casa do nosso amigo no Feitosa. Eu tô te convidando pra ir na casa dele. Ah, legal. Fechado? Ô, louco, cara. Pô, tá fechado. A gente marca. E ele paga, hein? Certeza. Você como É gaúcho... a casa dele, ele que paga, né? Pois é, você como gaúcho consegue fazer uns churrascos por aí? A gente não perguntou nada sobre a cultura aí, até podemos encerrar antes de você pedir uma música, vai pensando enquanto você responde sobre uma música, e eu sei que você consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, que você é muito inteligente. O que mais te assustou aí? Porque você tinha uma relação com a Coreia, mas disse que foi a primeira vez que você foi mesmo e tal. Te assustou, te surpreendeu, enfim... Tá adaptada a comida daí, eu já estive aí, sei que a coisa não é fácil, assim, é bem diferente da nossa, enfim. Mas o que mais te surpreendeu nesse país que é muito tecnológico, né? Antes de tudo, né? Muito tecnológico, é demais. Uhum. Exatamente, é muita tecnologia aqui, internet muito rápida. A comida... tem muita pimenta, sim. É bem diferente da nossa. Não tem sal e tem pimenta, né? Que são os temperos que eles usam, pimenta e alho. Eu particularmente não gosto de pimenta. Meu pai ia adorar viver aqui porque meu pai ama, mas eu não gosto. Só que o que mais me surpreendeu assim foi a segurança daqui. A gente está acostumado a sair preocupado no Brasil, né? Aqui a gente pode... Aqui é muito seguro. A gente não se preocupa e sair na rua com celular, relógio, carteira. E isso acho que foi a coisa que mais me surpreendeu aqui, porque te dá um... Fica muito feliz de viver num lugar assim, porque tu sabe que dificilmente vai passar alguma coisa contigo, né? Tá bom, então falamos com o Andrigo Oendek, que joga no Anyang. Vai ficar quanto tempo aí nesse time ou vai mudar de time aí? Pode mudar de time? Tal, não pode? Os pode caras acontecer sim. Pode acontecer, cara, pode acontecer de ficar também. Né? Não, eu vou contar um segredo. Outubro é definido. Não, há uns dias atrás aí você fez 3 gols no mesmo jogo e você joga de médio volante, amigo. Os caras não vão te largar por nada. Nunca vi médio volante fazer 3 gols no mesmo jogo, que nunca aconteceu na história do Anyang. Então, e os podia caras fazer vão mais te lá, idolatrar lá. Pra valorizar mais o contrato dele, ele trazer mais grana aqui pra gente também, né? Ah, então, vem pra cá, fica aí, ganha dinheiro. Mas vem aplicar por aqui, tá? Vem aplicar por aqui, não fica botando dinheiro só dos Estados Unidos, não. Olha, agora, e aí, pensou na música? Pensou na música? O que você gosta? Vocês vão colocar agora ela? Não, a gente só quer saber uma música que depois a gente dá produção dá uma editada. Boa. Nós temos o Mário Casaca aqui, que é o que manda na gente, e aí ele vai botar isso aí no final, a música que tem a ver com você, pra fechar esse nosso papo aqui. Então eu vou escolher fizeram uma música pra mim aqui, um coreano fez uma música pra mim aqui, que aqui a música do Michel Teló é muito famosa. Nossa, sim, você é muito famosa. Olha, nossa, só, demais. legal. Todo mundo canta aqui pra mim. Cara, sabe quando eu fui na Polônia? Só desculpa te interromper. Quando eu fui pra Polônia uma vez, Mauro, em 2000 e... mas quando a música surgiu, 12, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, todo mundo fazia, né? Porra, todo mundo dançou essa música, ficou mundialmente conhecido. Todo mundo dançou. Já fizeram uma versão pra você da música aí? O cara faz 3 gols também no jogo, pô, aí é fogo. E como é que é? Vai. E aí, você vai ter que mandar pro Mário Casaca, porque a gente não tem essa versão coreana, cara. Eu vou mandar... Não, eu mandei pro Casaca aqui agora. Já canta aí, canta pra gente, aí dá uma palhinha aí, Andrigo. Como é que é em coreano? Nossa, Andrigo came to Anyang. É inglês, ele bota inglês e português. Ele fala um pouquinho, fica engraçado por conta do sotaque, mas eles são os amores. Eu amo as pessoas aqui da Coreia. Ah, não, legal. Manda pro Casaca aí que a gente vai encerrar esse papo. E olha, com essa música. E muito obrigado mesmo, André, que sucesso pra você aí, sucesso pro time. Alguma chance de subir de divisão aí? Como é que é esse time aí? Fala um pouquinho aí. Sim, a gente tá em segundo colocado
colocado agora. Sim. E aqui é diferente do Brasil, só o primeiro que vai direto, o outro tem que jogar como se fosse um playoff ali contra o time que tá em penúltimo da primeira divisão. Mas a gente tá com muita chance, nosso time tá bem forte, Legal. então a gente tá confiante aí. Quando acaba o torneio? Acaba em outubro. Vamos torcer bastante. Então vou fazer um brinde pra você aqui. Saúde, Como é que fala Saúde em coreano. em coreano aí, saúde, tias? Hã? Mas ele não brinda, ele não bebe. Atleta não bebe, ele nunca faz brinde lá. Pô, tá bom. Então eu vou falar saúde mesmo pra você. Nunca bebi com coreano, Manda a música aí pro Muito Casaca e vamos encerrar. Ó, muito obrigado mesmo. Foi, pô, papo bom demais. Sucesso total pra você aí, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui no Gamecast com vocês, principalmente, né, com essas duas feras aí que eu acompanho. Legal. Valeu, A gente meu que cara, um agradece abraço. o Gamecast, a Clia e tudo. Daqui. Obrigado, Tamo Maurão. juntos no próximo. Semana Até que vem breve. tem mais. Bora. Abraço, valeu. Falou. Gamecast. Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Mas acho que uma hora que não é dinheiro, é legado. Qual é o legado que esse cara tá deixando? Gente, motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança as coisas. Você quer saber onde é que você vai chegar? Depende do tamanho da sua entrega. Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é porque ela tem capacidade de gerir aquele problema. As pessoas vão ficar chocadas, vai parecer um troço de ficção científica mesmo. No total, eu joguei 29 mil torneios na minha vida. É bastante, cara. Pô, é muita Não tem almoço grátis.